Sabe, existe uma profissão que está ali bem no centro do que nos torna humanos, mas que muitas vezes luta para encontrar a própria voz. Como é que a gente fala sobre o trabalho de cuidado com toda a dignidade que ele merece? Nessa nossa análise, vamos mergulhar nas ideias da revista Cuidar a partir do primeiro e superpotente material da Júlia Dapero, que é cofundadora junto com a Aline Sala, a fundadora. Elas propõem uma resposta corajosa e eu diria até bem inesperada para essa questão. E tudo começa aqui, com este sonho da Júlia Dapero, um desejo de autenticidade e eficácia. Mas veja bem, isso não é só sobre técnicas de comunicação, não. O buraco é bem mais embaixo. É sobre dar voz, dar respeito, dar poder a uma das profissões mais essenciais que existem. É um convite para a gente repensar, do zero, a história que a gente conta sobre o que é cuidar. E esse sonho, claro, não surge do nada. Ele nasce de uma necessidade muito real, muito urgente, uma necessidade de dignidade, especialmente sentida por quem está na linha de frente, lá nas instituições de longa permanência para idosos, as famosas ILPIs. É justamente nesses lugares que a narrativa sobre o cuidado mais precisa, mais clama por uma transformação. Aí veio a pandemia, e o mundo todo foi meio que forçado a olhar de frente para a realidade do cuidado. Só que essa visibilidade toda foi uma verdadeira faca de dois gumes. Muitas vezes, a imagem que ficou na cabeça das pessoas foi uma imagem, sabe, distorcida. E isso só aumentou a urgência de se comunicar a verdade do dia a dia. E é aqui que a gente chega numa pergunta que é crucial. Como é que se conta a história real do cuidado? Como narrar as verdades, as lutas, mas também as belezas, sem cair naquela armadilha do discurso de pena, de coitadinho, ou, pior ainda, sem ser completamente ignorado? Encontrar essa voz, esse tom certo, esse é o grande desafio. Pois é. E a resposta que o material da revista propõe, olha, é surpreendente. Ela não vem de nenhum manual de gestão, nenhuma estratégia de marketing. A chave para essa nova narrativa vem de um lugar totalmente inesperado. A arte, lá do século XIX. Isso mesmo, uma pintura, Os Comedores de Batata. E, de repente, Vincent van Gogh se torna o nosso guia para dar forma a todas essas ideias. É uma proposta fascinante, não é? Usar a arte, uma obra-prima, para destravar um jeito novo de comunicar o valor do cuidado. Peraí, mas o que é que camponeses do século XIX tem a ver com profissionais do cuidado do século XXI? Parece uma conexão meio doida, né? Mas a genialidade dessa metáfora está justamente nos detalhes. Está na honestidade, uma honestidade quase brutal que o Van Gogh colocou ali naquela tela. Vamos pensar um pouco no que o Van Gogh fez. Ele não tentou enfeitar a realidade, de jeito nenhum. Pelo contrário, ele pintou pessoas desajeitadas, rústicas, com os rostos marcados pelo trabalho duro, num ambiente simples. E mesmo assim, o resultado é universalmente visto como uma obra linda, autêntica, poderosa. Por quê? Porque é real, porque é verdadeiro. E aqui está. Essa é a grande lição de Van Gogh para o mundo do cuidado. É um convite à coragem. A coragem de contar a própria história com autenticidade total. Sem filtro, sem tentar parecer algo que não é, sabe? Sem ficar na defensiva. A beleza e a força estão na verdade, por mais imperfeita que ela pareça. Ok, então, pegando essa lição poderosa que veio lá da arte, o material começa a desenhar o que seria um novo jeito de se comunicar no mundo do cuidado. Um jeito que não se baseia em truques de marketing, mas sim na verdade humana. E a proposta é exatamente essa. É contar a história completa. Essa tal de verdade humana não esconde as dificuldades, não. Mas ela também celebra as pequenas alegrias, a complexidade toda e a dignidade que coexistem ali no dia a dia do cuidado. O material chama isso de ideias despenteadas. Um nome ótimo, né? São os passos práticos para essa mudança acontecer. A ideia é sair de uma postura que só reage a problemas para uma postura de narração. Uma narração confiante. O foco muda, sai da burocracia e vai para a alma das pessoas, tanto de quem cuida quanto de quem é cuidado. E olha, essa mudança de estratégia é fundamental. A mentalidade antiga, aquela de só reclamar por recursos, acaba criando, sem querer, uma imagem de fardo social. Já a nova mentalidade é proativa. Ela vai lá e mostra que investir no cuidado é, na verdade, uma das coisas mais inteligentes que uma sociedade pode fazer. É uma virada de chave. A gente para de falar de custo e começa a falar de valor. Certo. Mas para essa nova história ter força, ela precisa de uma base muito sólida, um alicerce. E essa base vem de um princípio filosófico fundamental sobre o que significa dignidade humana. E o alicerce ético de todo esse argumento é este aqui, a ideia de que pessoas são fins em si mesmas,
não meios para se conseguir algo. O que isso quer dizer? Quer dizer tratar cada ser humano como alguém que tem um valor próprio e não como uma ferramenta. Não são números, não são problemas, são pessoas. E quando a gente leva esse princípio para a prática, lá para o mundo do cuidado, a gente começa a desmontar duas ideias muito cruéis. A de que pessoas idosas são um fardo e a de que profissionais do cuidado são mão de obra descartável. Nenhum nem outro. Ambos têm um valor que não se mede, não se substitui. No final das contas, o objetivo disso tudo vai muito além dos muros das instituições. É uma mudança de perspectiva da sociedade inteira. O verdadeiro investimento não é só financeiro, sabe? É um investimento moral. É o reconhecimento de que cada vida, em cada fase, tem uma dignidade que simplesmente não se negocia. E a gente termina com essa pergunta, que fica no ar, para a gente refletir. Uma pergunta que nos desafia a imaginar um futuro diferente. Se aquela lição do Van Gogh, a de encontrar beleza na verdade, fosse aplicada ao valor do cuidado, que tipo de comunidade a gente construiria? A resposta, talvez, defina quem a gente realmente é.